acompanham aqui no nosso Café com Notícia, principalmente quando o Marcos Leve traz as informações da rua, a segurança pública é uma das grandes preocupações da população, né? Isso em todas as cidades, principalmente nas que crescem bastante, como é o caso da nossa Chapecó. Para discutir prevenção, demandas dos bairros e a integração entre comunidade e forças de segurança, a cidade conta com um Conselho Comunitário de Segurança. O Conselho reúne representantes da sociedade civil, políticas e instituições, levando problemas locais para debate e buscas de soluções. Nesta entrevista, vamos explicar como funciona o Conselho, quem pode participar, qual é o impacto desse trabalho do dia a dia da população e ir além, né? Falar sobre segurança, o que a gente precisa melhorar por aqui, porque o nosso convidado é o presidente do Conselho e também professor de pós-graduação em segurança pública, então tem muito conhecimento sobre o assunto. Márcio Bueno, seja muito bem-vindo, obrigada pela participação aqui com a gente. Começa explicando para a gente essa formação do Conselho de Segurança em Chapecó, né? Quem que participa, como que ele funciona? Bom dia. Bom dia Fabiana, bom dia a todos. Bom dia a todos os ouvintes da NDFM. Para mim é uma honra e um prazer estar aqui participando do programa de vocês. Então, o Conselho de Segurança foi criado em 2023 por uma lei municipal, né? E ele é composto por todas as instituições de segurança, tá, do município de Chapecó. Eu estou citando aí desde a Guarda Municipal, né, passando pela Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal, Polícia Científica. Nós temos as especializadas, Polícia Rodoviária Estadual, PMRV, nós temos o SAER, né, da Polícia Civil, nós temos a Polícia Ambiental, certo? Nós temos a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal. Ou seja, todas as instituições de segurança, sejam municipais, estaduais ou federais, elas estão incluídas no Conselho de Segurança. Além disso, o Conselho de Segurança tem uma pessoa que representa a OAB, nesse caso sou eu, tá? O representante da OAB. Na época, a nossa presidente da subseção era a doutora Maria Tereza, eu deixo um abraço grande para ela, e para o seu marido, o doutor Tiago também, que foram sempre incentivadores desse trabalho, né? E nós temos um representante do Poder Executivo. Certo? Essa é a formação do Conselho de Segurança. E eu vou aqui abrir já um parênteses em relação a isso, porque eu sempre falo, e eu falo com a propriedade de quem está no Conselho e de quem vê os outros conselhos. O Conselho de Segurança do município, ao meu entender, ele tem que ser consultivo e operativo. Ou seja, ele recebe as demandas da sociedade e faz com que aquelas demandas sejam transformadas em operações, né, em trabalhos policiais, cada um dentro do seu quadrado, como se diz, né, da sua competência. Mas não adianta nós enchermos o Conselho de Segurança com N instituições, porque se perde a função dele. Uhum. Nós pegarmos aí cidades que têm Conselho de Segurança, o tal dos consegues, até o nome é diferente, eu vejo esses consegues em poucas exceções funcionarem. Porque aí eu coloco lá representando um bairro, eu coloco mais o pessoal da associação, não sei mais quem e tal, ele se perde, porque tu começa a transformar isso em N problemas, porque cada um tem o seu problema. No bairro X tem um problema, no outro tem um problema de trânsito, no outro não sei o que tem. Curar a sua dor. Cada um quer curar a sua dor. E o Conselho de Segurança é o seguinte: qual é o nosso problema hoje? Nosso problema é furto de fio. Nós vamos fazer uma operação nos receptadores, né? Aqueles ferro velhos, por exemplo, não são todos, obviamente, que pode estar receptando. Nós vamos mudar as leis municipais, porque a prefeitura tem poder de polícia administrativa, então vamos mudar a lei municipal para que o ferro velho tem que ter câmara de segurança, tem que fazer o registro de quem vende, quem compra o material, tudo isso diretamente ligado àquilo que a sociedade pede. Então, isso é a minha visão do Conselho de Segurança, e ele funciona por causa disso. Uhum. E para isso ele tem que ter, obviamente, todas as forças policiais presentes. Eu vou dar um exemplo: a gente fez operação nos ferros velhos, Polícia Militar Ambiental foi juntos. Por que a ambiental foi no ferro velho? Porque no ferro velho tu tem aquele óleo caindo em cima da terra lá, que o pessoal vende produtos de carros, né, motores, enfim. Então é o seguinte: tá receptando, tá fazendo alguma coisa errada, opa, nós temos um problema ambiental aqui também. Uhum. E aí a gente vai trabalhando tudo isso. Uhum. Se não for assim, for consultivo e operativo, ele acaba se perdendo. E eu até desafio vocês aqui a me mostrarem algum conselho de segurança na região ou no estado. Eu vi que teve uma reunião em Florianópolis no início do ano, e eu lembro de uma foto da reunião do Conselho de Segurança que foi criado lá, acho que tinha umas 40 pessoas na mesa. Eu nunca mais vi. Não adianta, a gente tem que entender aquilo que tem que ser prioridade, tem que trabalhar em cima daquilo. Senão acaba se transformando numa situação enorme que ninguém sabe mais o que fazer e ele acaba se perdendo. O importante também citar, se tu me permite, Fabiana, que o judiciário
e o MP também trabalham em conjunto. Eles não fazem parte do conselho efetivamente, porque as próprias normativas internas do judiciário do MP, né, dizem que eles não podem participar de órgãos nesse sentido, mas sempre estão presentes. Dr. Simão, que participa aqui da 13ª Promotoria, que faz hoje o controle externo da atividade policial, é um participante sempre que ele pode como convidado. Ele nos traz muita sabedoria e muito conhecimento em relação ao conselho. Nós temos o Dr. Juliano Serpa, que hoje é diretor do Fórum, que é juiz, que também está sempre à disposição quando a gente precisa. Então, esses órgãos aí, né, relacionados com esses que eu citei antes, fazem com que o conselho seja mais proativo do que reativo. Professor, quando você fala que não tem os representantes dos bairros e tal, mas é importante a gente dizer que a comunidade tem voz, né? Até porque vocês recebem essas demandas e eu queria saber qual é a principal demanda que vocês recebem de segurança em Chapecó. Exatamente. Não tem os representantes, mas o conselho só escuta isso, né? Só escuta esse pessoal todo, né? Mas ele escuta e ele transforma em operação, é isso que eu quero dizer. O Conselho de Segurança é feito para ouvir a população. A principal função do Conselho de Segurança é ouvir os problemas da população. Porque senão os outros órgãos já estariam trabalhando, né? Exatamente. Tá. Então, meu problema é furto, meu problema é perturbação do sossego, que hoje é um grande problema que tem em Chapecó. E eu fico feliz em falar isso, né? A gente não está falando em roubo, em latrocínio, nem em homicídio, a gente está falando em furto, barulho, e perturbação, né, de sossego, né? Então, a gente recebe essas demandas da sociedade civil e analisa aquelas que são mais importantes para a gente poder trabalhar, né? Mas qual é o maior volume? O maior volume hoje de demanda é furtos e perturbação do sossego. Uhum. Eu hoje diria que é mais perturbação do sossego. Temos também algumas situações pontuais de tráfico, né? Pequenos tráficos, não são grandes tráficos, mas nós temos também. Mas hoje a maior demanda, sem dúvida nenhuma, hoje é a perturbação de sossego e furtos, sendo a perturbação de sossego ainda maior que os furtos. Uhum. Ainda mais no verão, né? Ela vai se aumentando O furto de fios, né, virou um grande problema e a gente tem ouvido com muita frequência. Nacional, né? E a gente tem ouvido com muita frequência isso, a gente tem visto, né, que vários setores têm sofrido com isso, né? Como se consegue resolver esse problema? Se é que a gente vai conseguir resolver esse problema? O maior problema de furtos de fio é o drogado, né? A pessoa que tem problema com drogas, ela se utiliza do furto mais fácil. E o furto mais fácil hoje é materiais de construção, né? Então, por que nós não temos numa cidade de quase 300 mil habitantes uma quantidade de furtos de fio tão grandes quanto se tem em cidades até menores que a nossa? Porque a nossa cidade, se comparado a outras cidades do mesmo porte ou até menores, nosso furto de fio é muito menor. Por causa do programa Mão Amiga do prefeito João Rodrigues. Quando você retira, hoje Chapecó é a única cidade do país que diminuiu o número de pessoas de moradores de rua. É a única do país que diminuiu, né? Quando você retira esse pessoal que vive na rua, está em situação, né, com narcotráfico, com drogas, enfim, consumindo, principalmente crack, você diminui o furto de fio. Isso é visível, você consegue notar isso perfeitamente. Inclusive, em números de boletins de ocorrência, esse ano diminuiu em comparação com o ano passado. A gente sabe que alguns não são feitos, isso é bem importante já deixar para a sociedade que nós temos que registrar quando há furto. Tem que ser registrado, porque daí a gente consegue também atuar onde tem mais, né? Sim. A gente consegue pelo menos analisar o que está acontecendo em tal lugar, em tal bairro. Mas eu não tenho dúvida que a situação do furto de fio está ligada diretamente ao consumo de entorpecentes e moradores de rua. Quando você... É uma moeda de troca, É, né? uma moeda de troca. Você vai lá, pega o fio, derrete ele e vende o cobre. Aí você tem que ter o receptador, né? Sim. Então você também tem essa situação que você tem que levar em consideração. Mas eu estava vendo agora, poucos dias atrás, semana passada, a Abelardo Lúcia foi às luzes de Natal, né? Porque roubaram os fios da praça lá, furtaram os fios da praça e tal. Cidades pequenas hoje, pequenas mesmo aí, com 5, 6, 10 mil habitantes, estão sofrendo com isso. E se não for feito algo em relação ao consumo de entorpecente, isso só tende a aumentar. Nós não temos como esconder isso aí, né? Ou você trabalha com uma política pública, e segurança pública não é só polícia, né? Ou você trabalha com uma política pública, que é o que está sendo feito aqui em Chapecó em relação ao programa Mão Amiga, ou você vai piorar essa situação. Não tenha dúvida disso. Professor, o
O Poder Municipal apresentou há pouco tempo como é que chama aqui? O tsunami, né? Que é o caveirão. Sim. Apresentado aqui em Chapecó. Eu queria saber a tua opinião sobre isso e também já aproveitando o gancho para falar de... Porque quando a gente traz um equipamento como esse, por um lado a gente sente segurança, por outro a gente sente um pouco de medo. Será que precisa? Será que não precisa? Como é que esses problemas das grandes cidades, como facções, por exemplo, estão para Chapecó? Estão perto? Estão longe? Há prevenção? Como é que o Conselho vê isso tudo? Bom, vamos falar sobre o tsunami. Então, esse veículo, ele foi doado, né, por uma empresa de transportes de valores, né? Foi feita uma doação e ela foi juntada à frota de viaturas da Guarda Municipal com mais uma viatura, certo? Ela vai ser utilizada quando for necessário. Eu sempre digo, é melhor você ter e não precisar do que você não ter, né? Eu até estava falando com um amigo meu aí que é delegado da Polícia Federal. Eu disse, não, mas é importante nós termos sim, porque se um dia precisar, nós temos. Onde é que vai ser o mais próximo se um dia nós precisarmos, né? Obviamente que hoje a gente não tem necessidade do tsunami assim em nenhum bairro da cidade, em nenhum local. Mas eu não sei, né? Tivemos agora, sábado agora, um sequestro do dono da Stara em Naumetoque, que é uma cidade pequena, né? O Trenepol lá, vice-prefeito de Naumetoque, inclusive. Então, às vezes, acontece situações assim esporádicas muito graves. E tu ter esse tipo de veículo aqui que pode ser usado pela Guarda, que é da Guarda hoje, mas pode ser usado por qualquer força de segurança, se necessário. A integração das forças de segurança de Chapecó é um exemplo hoje para o estado inteiro, até eu diria para o Brasil. Então, ter o tsunami é importante sim. É importante deixar ele aí. Quando precisa, usa. Ele foi doado, não foi pago. Né? E ele pode ser usado em qualquer momento que for necessário. Precisamos dele hoje? Sua resposta, não. Não que bom, precisamos. Né? Que bom. Facções. Nós não temos como fugir de facções na nossa região, né? No país inteiro. Elas estão em todos os lugares, né? Todos os lugares. O PCC, ele foi criado em 93, na Casa de Custódia de Taubaté. 93. O problema nosso é esse. Nós queremos esconder o elefante na sala. Não se falava do PCC. Por não se falar dele, nós fomos ver ele crescer, né, embaixo dos nossos olhos, escondendo ele. Não podemos falar o nome do nosso inimigo. Então, isso é um absurdo. Porque era uma questão jornalística lá até, né? De não falar para não fazer crescer. Havia um entendimento na segurança pública do passado. Eu, até há pouco tempo agora, faz um mês aí, eu vi um agente de segurança pública em Brasília dizendo, não, nós não podemos falar o nome da facção. Isso é o maior absurdo do mundo. Israel, quando vai combater a facção terrorista, ela não fala assim, nós vamos combater aquela facção terrorista da faixa de Gaza, né? Não, nós vamos combater o Hamas. Quando você não diz o nome do teu inimigo, você subjetiva ele. Você não enfrenta. E faz com que ele cresça a olhos vistos daqueles que sofrem com ele, né? E escondido da população que não está ainda sofrendo com ele. PCC é de 93, Comando Vermelho é de 79. Nós tivéssemos, né, combatido eles e aberto, nós temos o PCC, nós temos que combatê-lo, nós teríamos com certeza terminado com ele há muito mais tempo. Agora ele se transformou na maior facção criminosa, na maior grupo organizado das Américas. Ele está nos 27 estados, em 26 países, 27, porque o Lincoln Gakia, que é o maior combatente do PCC vivo hoje, falou ontem que está em 27 países, eu sabia que era 26 países do mundo. É o maior fornecedor de cocaína para a Europa, de todo o mundo. Certo? Tanto é que a comunidade europeia está preocupadíssima com o PCC lá. E nós, obviamente, que temos sim facções criminosas em Chapecó. Temos ela num grau maior, ou um grau que nos assusta? Não, mas é preocupante. Nós temos facções criminosas aqui do Rio Grande do Sul, né? Tem os manos, tem os balas na cara, que vem muito por causa da nossa fronteira. Você tem facções aí, os manos e balas na cara em Mondaí, em Palmitos, onde é o divisa do Uruguai, em Itapiranga. Todos os lugares têm facções hoje. Infelizmente é isso que acontece. Se nós não enfrentarmos ela de peito aberto, dizer, nós temos facções e temos que enfrentá-las, nós não vamos conseguir superar esse problema hoje. Respondendo a tua pergunta, tem facções em Chapecó, nós não temos um número grande, alguma liderança maior aqui não existe, né? Elas não nos atingem de uma forma mais forte, mas se as forças de segurança não atuarem com firmeza, com a mão firme, né? Junto com o poder executivo, legislativo e principalmente o judiciário, nós vamos ter problemas sim no futuro.
né? Nós temos aqui uma penitenciária hoje, graças a Deus, que é modelo em relação a trabalho de presos, né? Então hoje o faccionado, hoje ele não trabalha na penitenciária, e nós estamos hoje com a penitenciária, entre aspas, faltando preso para trabalhar de tanta empresa que tem. E nós estamos falando de empresas enormes, isso nos ajuda muito com os faccionados. Aonde as penitenciárias são largadas, a facção cresce e aí dá problema no município ou na região. E nossa penitenciária nos ajuda muito nisso, porque os policiais penais de lá trabalham com afinco e também trabalham em relação às empresas que estão lá dentro. Porque hoje o público tem que entender que as penitenciárias de Chapecó hoje ela não tem, ninguém mais faz costura bola e faz grampo de roupa, tá? Hoje é lâmpada de LED. Hoje nós fizemos colchões. Hoje os presos de lá saem aí com uma poupança de 30, 40 mil. Tem até alta costura lá, né? Tem alta costura de vestido de noivas, inclusive, lá dentro. Nós temos sacos de polipropileno. Tem presos lá mexendo em máquinas de milhões de reais, né? Então é outro tipo. Ou eu sempre falo, e até usado pouco isso para propaganda, eu falo isso para a Polícia Penal, falei agora para a secretária Daniela, que é da Sejuri, quando estive com ela há poucos dias. Se usa muito pouco a expressão do Sérgio Moro. Sérgio Moro, que era ministro da Justiça e Segurança Pública, esteve em Chapecó, eu acompanhei a visita dele, faz anos já, né, quando ele foi do MJSP. Ele veio para cá e quando ele visitou, ele foi no Twitter, na época era Twitter, não era X, e escreveu lá que ele tinha uma visão do sistema penitenciário antes e outra depois da penitenciária de Chapecó. Olha só. Então, isso nos ajuda muito com as facções. Mas se nós não combatê-las, se nós não olharmos de frente, não fazer operações, assim como o Brasil inteiro fazia, a gente vai estar tomando. Hoje nós temos cidades no Ceará que estão sendo expulsos. O Irapuru é um caso específico, aí são uma cidade pequena, 3 mil habitantes, que está ficando vazia. Porque o terceiro comando puro, o TCP, está expulsando os moradores. E o que aconteceu? Né? O governador Hermano de Freitas do Ceará mandou a PM do Ceará acompanhar os moradores para sair de casa. Ele a PM não foi lá para combater a facção, foi lá para os moradores poderem sair das suas casas, que eles compraram, com segurança. Absurdo. Então a gente escondeu tudo isso muito tempo. Muito tempo. Professor, para a gente encerrando, tem alguma outra situação que mereça atenção em Chapecó, que preocupe? E também como que a população faz para chegar ao conselho, né, para denunciar? Sim, a gente tem, eu acho que a preocupação hoje é o tráfico mesmo, que a gente tem que analisar com bastante calma. Ele por si só, ele aumenta, são os tráficos menores aqui em Chapecó, né? Nós temos tráficos, são as biqueiras que a gente tem que ficar, a Polícia Civil, a Polícia Militar estão a toda hora fazendo ações nesses pontos, né, de tráfico, mas aí nós temos um problema seríssimo de efetivo, né? Tanto da Civil quanto da Militar, um seríssimo problema de efetivo. Hoje o efetivo da Civil é menor que o da Guarda Municipal, para vocês terem uma ideia, em Chapecó. Então, isso é um caso gravíssimo, né? A PM também hoje tem o mesmo efetivo aí dos anos 2000, e nós temos que lembrar a quantidade de pessoas que tinha morando em Chapecó em 2000, qual era o tamanho da cidade, né? Número de população. Então, se nós não tivermos um aumento de efetivo nos próximos tempos, a Polícia Militar de Santa Catarina, a gente já chegou a ter 14 mil homens, hoje tem 9 mil homens, né? Então, se eu sei disso, pode ter certeza que o bandido também sabe, né? E então nós temos que trabalhar. A Guarda Municipal supre isso aqui, só que é uma despesa do município. Até onde o município consegue levar isso. Agora vai ter tem mais 45 guardas que vão incorporar, graças a Deus. E nos ajudam muito. A competência da guarda hoje é de polícia ostensiva também, então isso nos ajuda. O STF já deu essa possibilidade de fazer. Mas o tráfico, eu acho que, claro, temos a perturbação do sossego, temos o furto, mas o tráfico é algo que a gente tem que olhar com um olhar mais crítico e também com mais preocupação, porque se ele ficar maior, aí sim as facções podem crescer, né? E o Conselho de Segurança, ele tem nas redes sociais da própria Prefeitura Municipal, qualquer rede social da Prefeitura Municipal pode chamar do Conselho de Segurança para trazer as suas demandas, e as próprias forças policiais, onde as pessoas vão buscar, né, o apoio, e levando os problemas dela. Quando há a reunião do Conselho de Segurança, todos os órgãos policiais estão presentes. Então a gente filtra, né? O maior problema que eu tenho hoje do pessoal se queixando é esse, ou é aquele. Então, na verdade, hoje as próprias forças policiais, são todas elas que estão reunidas aqui, desde as estaduais, federais e municipais, né? Trazem para nós as demandas da sociedade. Professor Márcio Bueno,
presidente do Consem aqui em Chapecó, professor de pós-graduação em segurança pública. Muito obrigada pelas informações, pelo seu conhecimento. Acho que a gente podia ficar falando horas e horas, né? Porque é importante falar de prevenção também, mas agora chegando em 2026 a gente fala, né? É verdade, isso é Já verdade. fica o convite para você voltar aqui e a gente conversar sobre isso. É um prazer e uma honra participar do programa de vocês. Porque é importante a gente falar sobre isso, para a gente conhecer um pouquinho mais, né? Sempre importante conhecimento. Muito obrigada, Feliz Natal. Obrigado. Então até o próximo ano aí. Obrigado, igualmente, Feliz Natal, abençoado Natal para vocês, todos aqui da ND, tá? FM, de todos os ouvintes também, um ano novo repleto de coisas boas aí e que a gente tenha um 2026 mais seguro. Amém. Eu volto hoje ainda na NDTV, 1h20 da tarde no nosso Ver Mais, e amanhã, 6h30 da manhã, estaremos por aqui com o nosso Café com Notícia, véspera de Natal, 24. Estaremos aqui, né, Neomar?